Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versos 5, 6 e 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente, jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor. Pai, nós te louvamos porque somos Deus, junto com o Senhor Jesus, o Espírito Santo, aquele que nos ilumina para entendermos a tua palavra. Nesta noite, Pai, para a glória do teu nome, para a glória do nome do Senhor Jesus, o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para que haja em nós aquela cura necessária. É o meu pedido, a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já se viu como alguém ansioso? Você já teve algum momento na sua vida em que você sentiu aquela ansiedade, muitas vezes chegando assim na sua garganta, e você muitas vezes nem consegue respirar de tão ansioso? Pois é, Pedro foi um tipo ansioso. E ao falar sobre Pedro ansioso, pelo menos dois fatos bíblicos nos vêm à mente. O primeiro deles, quando Jesus sobe ao monte para orar e manda os discípulos atravessar o mar da Galileia. E eles remam a noite toda e não conseguem atravessar, porque as ondas estavam muito altas, havia um vento. E pela madrugada Jesus vai estar com eles, andando por sobre as águas. E eles então enxergam aquele vulto branco na escuridão, em cima, sobre as águas, e eles começam a gritar. Por quê? Porque havia uma lenda que dizia que se aparecesse um fantasma, toda a embarcação iria morrer, seria a morte deles. Então, eles ainda, imaturos na vida espiritual, começam a gritar. Quando o Senhor Jesus fala com eles, fala: tenham calma, sou eu. Então, Pedro, com aquela impulsão dele, diz: mestre, se for o Senhor, mande ter contigo andando sobre as águas. O Senhor Jesus fala para ele: vem, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a caminhar. Queridos, enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro está indo bem. Mas a partir do momento em que ele deixa de olhar para Jesus, o que acontece? A ansiedade toma conta dele. Ele começa a afundar. E ele grita: mestre, socorre-me. E Jesus o socorreu. E eles chegaram ao barco. E o vento acalmou. E eles concluíram a viagem. O segundo fato, queridos, que mostra também esse Pedro ansioso, foi lá no Getsemane. Jesus estava orando, de repente chega lá aquela multidão de soldados, que batalhão romano, também os soldados do templo, para prender Jesus. Então Pedro, mais uma vez, demonstra a sua ansiedade, porque ele sozinho, com a sua espada, ele quer defender Jesus, achando que pode enfrentar aquele batalhão. A ansiedade, queridos, nos leva a não perceber a presença e o poder de Jesus na nossa vida. Você também foi ansioso, como Pedro? Mas Pedro aprendeu, queridos. Pedro aprendeu a lidar com a sua ansiedade, segundo o próprio Deus. E o que aconteceu com Pedro? Pedro teve de fazer uma entrega decisiva. Esse é o tema da nossa mensagem, uma entrega decisiva. E através dessa entrega,
Pedro, então, experimentou uma grande mudança. Isso enche de esperança até o mais ansioso dos corações. Então, se você está ansioso ou ansiosa, o Senhor vai falar com você nessa noite. E dizem alguns comentaristas que existe a lei da serenidade cristã, que ela é baseada no Deus Todo-Poderoso. Por isso, você, meu irmão, você, minha irmã, que já foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus, é desafiado a deixar todas as suas ansiedades nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Isso vai trazer o que? Vai trazer segurança. Por quê? Por causa do cuidado de Deus por nós. A vida não existe para nos destruir, senão para nos formar. É como aquele vaso sendo trabalhado pelas mãos do oleiro. Então, Deus está trabalhando a sua vida e a minha vida. E podemos, então, caminhar com segurança. E aceitar e enfrentar as experiências que nos sobrevêm no nosso dia a dia. Então, sabendo, queridos, que o Senhor Jesus opera em tudo para o bem daqueles que o amam, diz o apóstolo Paulo. Encontramos, então, queridos, nesse texto, ensino sobre uma entrega desse livro, uma experiência de Pedro que ele compartilha conosco. Já nesse texto, nós encontramos um Pedro totalmente diferente. Por quê? Ele fez a entrega decisiva de todas as suas ansiedades ao Senhor Jesus. E ele nos ensina. O que nós devemos fazer para experimentarmos, passar por essa entrega decisiva, experimentarmos uma mudança na nossa vida como Pedro? Primeira coisa que nós aprendemos no texto, devemos nos cingir de humildade. Versículo 5, na segunda parte do versículo, diz assim: cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Mas, pastor, o que é cingir? O que significa cingir-vos? Significa vestir uma roupa e dar um nó, amarrar, ou seja, colocar um avental, né? Quando a gente vai trabalhar em algum lugar que corre o risco de sujar a roupa, ou as irmãs na cozinha, elas colocam um avental. E amarram o avental atrás. Então, essa é a palavra que aparece no texto. Esse verbo grego dá realmente esse sentido para todos nós, uma espécie de avental usado pelos escravos que assinalava sua posição de humildade. Então, quando você coloca o avental, você está dizendo: eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou estar à disposição das pessoas que estão ao meu redor. Então, Pedro está dizendo assim que não só os jovens, mas toda a igreja, você e eu, deveriam se vestir de humildade. Né? Eles deveriam se vestir como o escravo coloca o avental, dizendo: eu vou servir. Então, assim também somos nós. Nós devemos amarrar a humildade ao nosso coração, né? Significando a nossa posição de servos do Senhor Jesus. Por isso, o apóstolo Pedro nos exorta no texto que nos cinjamos de humildade na luta contra a ansiedade. Por que Pedro ficou ansioso? Ele não era humilde. Ele era prepotente, ele era arrogante, ele era, entre aspas, corajoso. Constantemente, irmãos, vemos na palavra de Deus repetidos apelos para nos revestirmos de trajes piedosos. Por exemplo, falando em batalha espiritual, Efésios capítulo 6, verso 8 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E nós lembramos, então, de roupa, falar em cingir. Nós lembramos da primeira roupa feita pelo próprio Deus, lá no Jardim do Éden. Gênesis 3, 21 diz assim: o Senhor deu os vestimentos de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Queridos,
O que eles haviam feito, Adão e Eva, após a queda, após a desobediência? Versículo 7 desse capítulo 3 diz assim: abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ou seja, costuraram folhas de figueira para fazer vestimenta para os dois. Então veja aqui que o Senhor rejeitou o estilo do homem, ou seja, as folhas de figueira, e providenciou algo muito melhor e duradouro. Esse é o nosso Deus. É Deus que muitas vezes nos desafia a deixarmos de lado o estilo do homem, porque tem algo muito melhor para nos oferecer. Então, espiritualmente, irmãos, não há nada diferente, porque a humildade já foi alvo de maiores louvores. Hoje em dia, pessoas humildes são ridicularizadas e maltratadas. Porque hoje em dia o mundo exalta, né? Ou exalta a pessoa que é orgulhosa, que é arrogante, que é prepotente. Mas a palavra de Deus, através de Pedro, nos incentiva a sermos diferentes. Ele diz assim como o escravo do seu tempo, que se cingia para servir o seu senhor, amarrando assim as suas vestes, os trajes serviçal, também com o objetivo de manter limpas as suas roupas. Então, por que coloca-se um avental? Primeiro, para servir, em segundo lugar, para manter a roupa limpa. Assim, queridos, nós devemos nos cingir com a humildade, com essa roupa fina chamada humildade. Por quê? Além de dizer, eu estou servindo ao Senhor, eu estou servindo ao meu próximo, eu estou servindo ao meu irmão, à minha irmã, eu também vou estar protegendo a minha vida que foi lavada pelo sangue precioso do Senhor. Fingimos. A humildade protege. A humildade mostra que nós vamos servir e a humildade também protege a nossa vida pura, branca, lavada pelo sangue precioso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso exemplo máximo, queridos. João 13, de 1 a 5, o texto que nós conhecemos muito, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, passaria esse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que esse que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus, que voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, o que Jesus fez? Cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Queridos, é um grande desafio considerar a outra pessoa mais importante do que nós. Hoje em dia, isso não tem valor. Você tem de ser melhor que os outros. Você tem de ser superior. Você tem de passar por cima dos outros. Mas o mundo espiritual é diferente. Você é desafiado, eu sou desafiado a cingirmos com humildade, como servos do Senhor Jesus Cristo, exemplo bem humilde. Veja o que Paulo escreveu em Filipenses 2, de 5 a 8. Paulo escreveu assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, curvando-se para servir o nosso próximo, até mesmo o considerando. Esse é o exemplo do Senhor de nossas vidas. Veja que Calvino diz, comentando esse assunto, que diz assim: portanto, o apóstolo nos alerta para que a humildade possa habitar entre nós sabiamente e reprova a arrogância e o orgulho,
E a metáfora que ele usa é muito apropriada, como se ele tivesse dito: segue-se de humildade por todos os lados, com uma roupa que cubra todo o seu corpo. Ele ainda sugere que nenhum ornamento é mais bonito do que quando nos submetemos um ao outro. É uma ameaça muito grave quando ele diz que todos que procurarem se elevar terão Deus como seu inimigo e os derrubará. Essa é a palavra de Calvino sobre esse texto que nós estamos estudando. O que o texto nos ensina sobre uma entrega decisiva? Em primeiro lugar, nos ensina que começa com o cingir de humildade. Eu convido você nesta noite, junto comigo, que cinjamos de toda humildade. Ou seja, você diga: eu estou aqui para servir, eu sou um servo. E esse cingir vai proteger essa humildade, vai proteger a minha vida lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, para não sujar, para não ficar contaminada. Em segundo lugar, o que eu devo fazer? Confiar na mão poderosa do Pai. Versos 6 e 7 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão. Devemos, queridos, confiar na mão poderosa do Pai Celestial. Depois que já estamos cingidos de humildade, como nós vimos, devemos agora confiar nas mãos do Pai Celestial. Então, a confiança é de que Deus realiza no tempo correto, no tempo dele. Então, essa não é uma questão comum na fé cristã. Nós aprendemos isso desde criança. Que Deus, no tempo correto, no tempo dele, ele realiza tudo para o nosso bem. E a humildade requer, querido, essa plena confiança nesse Deus zeloso, nesse Pai Celestial. A ansiedade se instala quando as dúvidas que temos não são corretamente respondidas. Afinal, como posso confiar em alguém se não estou certo que ele se importa comigo? Essa é uma pergunta que, se ela não for respondida, ela vai gerar ansiedade. É o que nós podemos responder: ele se importa, sim. Como poderei confiar em quem não sei se tem poder para cuidar de mim? Nós devemos confiar na mão poderosa do Pai Celestial. Então, se perguntas assim surgirem na sua mente, a palavra de Deus está respondendo. Porque se você continuar com essas perguntas, você vai ser uma pessoa ansiosa e vai sofrer. Veja que o apóstolo Pedro colocou a base dessa confiança no cuidado amoroso que Deus nos tem mostrado repetidamente. Sua poderosa mão atesta o seu poder ao dizer que ele tem cuidado de vós. Coisa maravilhosa. Ele tem cuidado de vós. Então o apóstolo responde que quem tem poder se importa, que já o tem feito, que nos é necessário para isso. Deus está cuidando de você. Ele tem poder para isso. Devemos lidar, então, apropriadamente com ansiedade, fazendo o quê? Lançando. Lança a sua ansiedade. Não fique carregando. Não fique com ela como um peso sobre os seus ombros. Mas Pedro diz assim: lançando. E a palavra traduzida, queridos, por lançar, ela era usada para indicar que se atirava alguma coisa sobre outra. Ou seja, quando você vai montar um animal, você coloca a manta sobre ele, para depois colocar o arreio, a sela, ou então colocar a carga quando ele vai carregar alguma coisa. Então, essa é a palavra lançar. Então, Pedro diz: lance sobre ele a sua ansiedade. Veja Lucas 19:35, diz assim: então o trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, quer dizer, lançando as suas vestes sobre ele, está falando sobre aquele jumentinho, né, que Jesus entrou montado nele no domingo de Ramos, em Jerusalém, para ajudar Jesus a montar. Então, o que Deus nos está ordenando, por intermédio de Pedro, é que
reunamos. Pegue, assim, toda a sua ansiedade. Pegue todo o seu descontentamento. Pegue todo o seu desânimo. Pegue todo o seu desespero. Pegue toda a sua dúvida. Pegue toda a sua dor e sofrimento. E faça o quê? Lance sobre ele. Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando lutamos, queridos, contra a ansiedade, nós vamos nos lembrar de que Deus realmente cuida de nós. Um exemplo clássico na Bíblia e gostoso de estudar é o exemplo de Ana. Quem era Ana? Ana era do povo de Deus, de Israel, era uma mulher hebreia, ela não tinha filhos. Isso para a mulher hebreia ou israelita era uma maldição. Isso trazia um sofrimento muito grande para a mulher, porque ela vivia dentro da aliança, e a aliança era composta de geração de filhos. E o seu marido, Eucana, tinha outra mulher, naquela época se casava 2 vezes, hoje não pode mais, a Bíblia proíbe, né? E a outra mulher tinha filhos e ela ficava chateando Ana. Ficava fazendo piadas com Ana. E um dia Ana vai até o templo, e lá ela derrama todo o sofrimento da sua alma, toda a sua ansiedade, orando. Ela entra assim num êxtase espiritual tão grande que o sacerdote está observando Ana orar e ele achou que Ana estava embriagada. Muitas vezes, queridos, quando nós estamos em momentos difíceis, muitas pessoas, quando vê a gente carregar os nossos fardos, não tem nenhuma sensibilidade. Muitas vezes colocam mais peso ainda sobre a gente. Ana estava sofrendo e ele falou: você está embriagada, mulher, por que você se embriagou? Mas Deus toca o coração dele. E ele agora fala novamente com ela, usado por Deus. Ele diz: vai-te em paz. O Senhor atendeu a sua. E o que aconteceu com ela? Deus diz que ela mudou completamente. Veja o que diz verso, 1 Samuel, capítulo 1, verso 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: achei tua mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia, glória a Deus. O semblante já não era triste. A situação dela mudou? Não, ela continuava, não estava grávida. Mas, a partir da hora que ela lançou a aflição dela sobre o Senhor, pela misericórdia do Senhor, a situação mudou. A situação mudou. Como eu disse, ela não estava grávida ainda. Mas ela tinha certeza que isso ia acontecer. Então, ela deixou de ser uma mulher ansiosa. Então, queridos, é importante lembrar que o alvo de Deus nem sempre é alterar a situação. Mas é usar a situação, primeiro para a glória dele, e para atender a sua necessidade como servo, como servo. Verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado. Isso significa, queridos, um entregar completamente a Deus. Isso significa uma confiança plena e total em Deus. Então, isso que vai acontecer. E então, você vai deixar de se preocupar, porque você está lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Isso estava acontecendo, queridos, na época de Pedro, quando a igreja estava sendo perseguida. Então veja que Pedro diz assim: você que está sendo perseguido deve cingir-se de humildade. Você deve se mostrar servo e amar a todos, até aqueles que estão te perseguindo. Porque a poderosa mão de Deus está na sua vida. Então, queridos, nós vemos que Deus não fica apático diante de nós. Pelo contrário, ele fica olhando, observando
abençoando todo aquele que nele. Ninguém diz que Deus realiza as aspirações humanas. Por quê? Porque ele sabe, melhor que ninguém, quem nos fala. Ele cuidará de nós da melhor maneira possível. Muitas vezes aquilo que você está pedindo, que eu estou pedindo, não é melhor e não vai dar. Mas ele vai dar aquilo que realmente você precisa, que eu preciso, da maneira dele e na hora dele. Portanto, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade também não nos autoriza a não fazermos nada. Não. Eu lancei minha ansiedade sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, agora vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Não, não é isso. A confiança e o esforço precisam andar juntos. Você que é salvo, eu que sou salvo, nós confiamos. Nós precisamos agir. Por isso existe a palavra oração. Você vai orar, vai agir. Você confia, mas não deve ficar parado nessa confiança. Deve dedicar todo o seu esforço e a sua capacidade para entender e fazer o que Deus está desejando para você. Você vai saber isso através de quê? Através da palavra sagrada. Tudo que passamos nesta vida tem o objetivo de nos alterar, ou seja, Deus está trabalhando. Como nós vimos, Ana é uma prova disso. Quando você se humilha sobre a poderosa mão de Deus, quando você lança sobre ele toda a sua ansiedade, sobre o seu amoroso cuidado, ele te exaltará no devido tempo. E eu pergunto novamente, o que o texto nos ensina sobre essa entrega decisiva do Pedro? Que ela começa quando você e eu nos cingimos com humildade. Quando nós colocamos o avental da humildade e amarramos para ele não sair, dizer, eu estou aqui para servir. E esse avental vai proteger também a minha vida, que foi lavada pelo sangue de Cristo, dos ataques do inimigo, da sujeira do inimigo, para não sujar a minha roupa. Então, tudo isso a humildade produz na nossa vida. Nós vemos também que eu devo, então, confiar nas mãos poderosas do Pai Celestial. Ele está com as mãos estendidas para você e para mim. Então, quando passarmos a viver nessa convicção, diz o texto que ele nos exaltará em Cristo Jesus. Ele nos exaltará em Cristo Jesus. Dê um glória a Deus por isso aí na sua casa, no seu lugar. Dê um aleluia a Deus por causa disso. E terceiro e último lugar, queridos, o que nós podemos fazer? Viver na convicção de que o Pai Celestial nos exaltará no Senhor. Pedro diz assim, para que ele, em seu tempo oportuno, vos. Então, queridos, quando nos humilhamos diante de Deus, ele, em tempo oportuno, vai nos exaltar. Por isso que Jesus sempre chamou a atenção para a humildade. Jesus sempre combateu a arrogância, o orgulho, a vaidade, o desejo de grandeza, e sempre nos chamou a humildade. Diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mas um texto de Paulo, Filipenses capítulo 2, verso 9, ele diz que a ação de Deus em relação ao seu Filho, a quem exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de tudo. O Senhor Jesus sempre nos ensinou, como eu disse, que nós devemos nos humilhar para que sejamos exaltados. Então, essa é a promessa de Deus. E essas promessas ele sempre cumpriu e não fará diferente. A ansiedade, queridos, começa, entretanto, quando nossa dificuldade em esperar pelo tempo oportuno é maior do que a fé na promessa futura. Que é isso. Então, você tem dificuldade em esperar o tempo de Deus? Se tem dificuldade, você vai ficar ansioso. Quando será? Quando Jesus vai voltar? Quando eu vou receber a bênção que está
prometida na palavra, no tempo oportuno de Deus. E você precisa ter fé nessa promessa. E ele diz que você vai ser exaltado em Cristo Jesus. Mas qual seria o tempo oportuno? Quando será? Não podemos, queridos, esquecer que tudo que acontece na nossa vida não foi apenas permitido, mas também projetado por Deus. Esse Deus maravilhoso, soberanamente, desenhou esses acontecimentos com o objetivo de imprimir em nós a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Então, Deus vai trabalhando a nossa vida, vai nos esculpindo a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então, não se esqueça, Deus está trabalhando em você. E Ele não desistirá até ver a sua obra concluída. Veja o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo. Ele começou uma obra em você no dia da sua salvação. No dia que você foi achado pela graça maravilhosa de Deus. E você está passando por um processo nas mãos do eleito. E o dia que Cristo voltar, mais parecido com Jesus. Alguns desafios para você e para mim. O que o texto nos ensina sobre uma entrega decisiva? Pedro lançou sobre o Senhor toda a sua ansiedade, por isso ele pode nos ensinar, ele pode nos escrever essas palavras. A luta contra a ansiedade é uma luta diária, pela humildade. Nosso coração rebelde tem dificuldades em submeter ao bom querer do soberano Deus. E o que colhemos com essa atitude ansiedade? Porque nós aprendemos a descansar na soberana providência amorosa do Criador, soberano. Nós aprendemos que o verdadeiro segredo de pessoas felizes que vivem sem ansiedade é a confiança no cuidado de Deus, pela sua vida, pela minha vida, por nossa vida. Portanto, queridos, procurando desenvolver essa atitude humilde. Ou seja, em termos práticos, isso acontece submetendo-nos à vontade de Deus. Isso nos leva a confiar e a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. O segredo está em saber algo novo, ou em não saber algo novo. Às vezes se fala, mas eu preciso de uma revelação nova de Deus. Não. O segredo não está aí em saber algo novo, mas em colocar em prática aquilo que você já sabe. Aquilo que você já ouviu tantas vezes. Não adianta a gente estudar a palavra, a gente ouvir uma mensagem e a gente não aplicar aquilo na nossa vida, falar, a partir de agora vai ser diferente, que a palavra me ensinou isso. Você sofre desse mal chamado ansiedade. Lance agora, nesse instante, sobre o Senhor Jesus. Lance agora. Lançando sobre toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Cingindo-vos de humildade, como nós já vimos, confiando na mão poderosa do Pai Celestial e vivendo na convicção de que o Pai nos exaltará no Senhor